Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. 117 dias, estamos aqui do desafio 142 dias, lendo a Bíblia inteira. Estamos em Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana que se inicia, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, nas nossas vidas, pelo teu amor infinito que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, por ser, Deus, esse Deus que cuida de nós, Senhor, esse Deus que nos chama pelo nome, esse Deus que nos conduz, esse Deus que nos ensina, esse Deus, Senhor, Deus que é um Deus de perto, que está conosco, que cuida de nós, que ilumina os nossos passos, Deus, que é verdadeiramente, Pai, um bom Pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Deus, obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor tem conectado nos nossos desafios, que tem tido a sua vida transformada, Deus, através daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Eu te agradeço por isso, te louvo, meu Deus, te louvo pelo teu amor, Deus, te louvo pela tua graça, te louvo pela tua misericórdia, Senhor Deus, porque Deus, verdadeiramente, Pai, é a tua misericórdia, Pai, que tem nos guardado, nos protegido para que não sejamos consumidos, Pai. E a tua graça tem nos dado mais do que merecemos, Senhor Deus, e a tua graça nos basta. Obrigado, Senhor, porque nós temos ao Senhor e não precisaríamos de mais nada, porque já temos o Senhor e temos a vida eterna e temos a alegria da nossa salvação, meu Deus. E se o Senhor não nos desse mais nada, só o fato de ter nos salvado, Deus, já seria suficiente para passarmos toda a eternidade agradecendo e louvando ao Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor nos permite também, Pai, ao longo dessa jornada, desfrutar de tantas coisas preciosas, e eu quero te agradecer por isso. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço, Deus. Te louvo, te exalto e te engrandeço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos aqui no livro que está sobre todo o livro, o maior best-seller, o melhor livro de direito, o melhor livro de psicologia, o melhor livro de finanças, o melhor livro de ciências, o melhor e maior manual de liderança e empreendedorismo, o manual para a vida mais atual do que o jornal de amanhã. É a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus. E estamos aqui lendo vez após outra até que Jesus venha. Aleluia. Lucas, então, capítulo 4, Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou-o a um alto lugar e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será seu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a ele prestarás culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, darás ordem aos teus anjos a seu respeito, para que te guardem e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tendo o diabo acabado com toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era elogiado.
Chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assinou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra para tudo o que ouvimos. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todas na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, se encheram de ira, e, levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava construída, para de lá o jogarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Admiravam-se de seu ensino, porque falava com autoridade. Estava na sinagoga um homem possesso de demônio, um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te e sai dele. E o demônio jogou-o no chão, no meio do povo, e saiu dele sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos e diziam entre si: Que palavra é esta? Até os espinhos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama se espalhava por toda a redondeza. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com muita febre, e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades, e, impondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Também de muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Cristo, Filho de Deus? E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão o procurava, e vindo a ele insistia para que não a deixasse. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Lucas capítulo 5. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes.
Fazendo isso, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado para que fossem ajudá-los. Porém, foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundam. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Jesus: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Verso 12, Lucas 5. Estando Jesus numa das aldeias, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus: Não conte isso a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Todavia a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Certo dia ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando no leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde fazê-lo, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram do leito até o meio. Diante, os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: Por que pensais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: Por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Repetindo, verso 30, os fariseus e seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: Por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu Jesus: Podeis jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará, e então naqueles dias jejuarão. Disse-lhes esta parábola: Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova
e o costura numa roupa velha. Se fizer isso, romperá a nova, e o remendo não se ajustará com a velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os recipientes, será derramado e os recipientes se estragarão. O vinho novo, porém, deve ser colocado em recipientes de couros novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Lucas capítulo 6. Num sábado, Jesus passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e debulhando-as com as mãos. As comiam. Alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é permitido fazer nos sábados? Respondeu-lhe Jesus, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos que estavam com ele? Então Jesus lhes disse, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Ele, porém, lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e fica em pé aqui no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse, que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. Ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Ficaram cheios de ódio, e uns com os outros discutiam sobre o que fariam a Jesus. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde se encontrava grande número de discípulos seus e grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocar nele, porque saía dele poder e curava a todos. Olhando para os discípulos, disse, bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, pois haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesses dias e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Ai de vós, os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, pois vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim fazia. Repetindo, 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Eu, porém, digo a vós que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua túnica, deixe que leve também a túnica.
Dá a qualquer que te pedir, e ao que pegar o que não é teu, não o peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada e esperardes. Então serás grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e vos perdoarão. Dai, e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Disse-lhes uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Aqueles que forem bem instruídos. Lucas 6,41. Porque olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas das ervas daninhas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pois do que está cheio o coração, fala a boca. É isso aí, né? Nós temos um tesouro que está no nosso coração, aquilo que está entesourado, guardado dentro de nós. E o homem bom, ele tira do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira desse mau tesouro que está guardando dentro de si. Verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua destruição. Então nós estamos aqui lendo a Bíblia toda, né? Você está aí lendo e ouvindo, ou só ouvindo. E ele está dizendo aqui, né, que se nós só somos ouvintes, se nós não nos tornamos praticantes, é como construir a nossa casa sobre a areia. Na primeira pancada, ela cai mesmo. Então, nós não podemos apenas ler e ouvir, precisamos praticar, colocar diariamente a palavra em prática, praticar a palavra. Como eu posso praticar isso aqui? Como eu posso ser dessa forma? E você vai crescendo nisso, nós vamos crescendo nisso e construindo e edificando a nossa casa sobre a rocha.
Lucas capítulo 7. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe... Perdão. Quando o centurião, ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade, tenho soldados sob meu comando, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Ao meu servo digo, fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa os que foram enviados, acharam curado o servo. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. É interessante que esse é um dos poucos milagres aqui que a gente vai ver Jesus indo até a pessoa para realizar o milagre. Normalmente as pessoas que iam até Jesus clamavam por ele, tocavam em suas vestes, gritavam para ele, buscavam essa cura, esse milagre. Mas aqui nesse caso, dessa mulher, que ele ressuscita o filho dela, Jesus se aproximou. Quando ele viu, ele sentiu grande compaixão, se aproximou dela e ressuscitou então aquele menino. Verso 19. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades, males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide, contai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem trajado de roupas finas? Não, os que andam com preciosas roupas e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta. Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: envio o meu anjo à tua frente, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista.
mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Os fariseus e os mestres da lei, porém, rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Esse texto aqui me intrigou esses dias, quando ele diz que os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmo. Então aqui ele, em outra tradução, ele fala que eles rejeitaram os desígnios de Deus, quer dizer, o propósito do Senhor para a vida deles, eles rejeitaram. Então é possível rejeitar o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, mas é possível que você rejeite. Os fariseus e os mestres da lei aqui rejeitaram o propósito de Deus para a vida deles, quando eles não foram batizados. Então o propósito é que eles fossem batizados. Quando eles não foram batizados, eles rejeitaram o propósito de Deus. Então é possível rejeitar o propósito de Deus para a sua vida. Misericórdia. Verso 31. A quem, pois, compararei os homens dessa geração, e a quem são semelhantes? São como crianças que, assentadas nas praças, gritam umas às outras: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizei: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. A sabedoria, porém, é comprovada por todos os seus filhos. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, e estando atrás de Jesus aos seus pés chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Depois disso andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Então Jesus tinha essas mulheres bem-sucedidas financeiramente, digamos assim,
que iam com ele servindo o seu ministério com os seus bens, né, de forma material ali, suprindo as necessidades do ministério de Jesus. Sempre que nós estamos na missão, no propósito para o qual Deus nos designou, fazendo a vontade de Deus, Deus levanta as pessoas que vão financiar, patrocinar, né, pagar a conta, honrar aí o ministério, sendo essa provisão de Deus aí como foi aqui com Jesus. Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, falou por parábolas. Um semeador saiu a semear e a sua semente. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Tendo dito ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com esta parábola. Ele lhes disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam e, ouvindo, não entendam. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem ao crer. Os que estão sobre pedra são os que estão sobre... verso 13. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. As que caiu em espinhos são os que ouviram e, com o passar dos dias, são sufocados com preocupações, riquezas e prazeres da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra, verso 15, está no singular mesmo. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Antes coloca-a no lugar apropriado, para que os que entrem vejam a luz. Pois não há coisa oculta que não seja revelada, nem escondida que não venha a ser conhecida e trazida à luz. Portanto, vede como ouvis, a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago, e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia de água e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo se acalmou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos. Verso 26. Navegaram para a região dos Gesarenos, que está de frente da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem.
Já havia muito tempo que se apossava dele, e, embora o mantivesse preso com correntes e cadeias, quebrava as prisões e era levado pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Suplicavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Suplicaram-lhe os demônios que lhes deixasse entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem os demônios, entraram nos porcos, e a manada atirou-se no precipício em direção ao lago e se afogou. Aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram contar essas coisas na cidade e nos campos. E saíram para ver o que tinha acontecido, e se aproximaram de Jesus. Acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto tudo isso contaram-lhes como fora liberto o endemoniado. Então toda a multidão dos arredores dos Gerazenos pediu-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E foi ele anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à beira da morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e gastara por trás dele, tocou na borda da sua roupa, e logo parou a hemorragia.